Olá, eu sou Bira Mello, de volta e você está no canal. E aí, beleza? Tudo tranquilo, gente? Que legal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo passado aí que a gente postou depois de um tempinho, né? Falando sobre a falha ali na África, ali, a falha geológica e que tem causado aflições em muita gente. E também um pouquinho sobre Yellowstone. Se você não conhece, eu acho que dê para dar uma pinceladinha, você pode saber um pouquinho sobre essa estrutura magnífica e assustadora, né? Que o nosso planeta tem ali, principalmente no noroeste dos Estados Unidos. Né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido a nossa volta aí também. E hoje a gente vai compartilhar uma coisa muito legal também, uma coisa interessantíssima. Há um tempo atrás eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre aquele corpo, né, que supostamente era de um ET. Por quê? Por causa do seu tamanho e por causa da sua forma. E aí a gente falava um pouquinho sobre isso e todo mundo já tinha quase convicto que aquilo ali era um ET, porque não era possível um ser humano daquele tamanho, com aquela forma, com aquela estrutura, né, daquela maneira, que foi achado ali no deserto do Atacama. Estão lembrados? Então, pois bem, essas semanas aí fizeram um estudo, alguns estudiosos fizeram alguns estudos, e eles definindo por testes de DNA, que na verdade aquilo lá não é um ET. Infelizmente vocês que têm essa predisposição e essa coisa com extraterrestres, neste caso, infelizmente não é dessa vez que aconteceu, isso não é uma prova, né, apesar de outros, como aquele corpo que a gente mostrou, né, aquele animal que está, animal, se posso dizer assim, aquela espécie, né, que estava ali, foi achado também no deserto ali, que tinham 3 dedos longos. Essa sim tem sido matéria de estudos aí, eu já fiz um vídeo sobre isso e os caras estão estudando, estão indo mais a fundo sobre isso. É uma coisa muito legal, realmente eles têm visto que não é dessa terra, realmente é uma espécie que não se conhece geneticamente, os geneticistas não têm conhecimento da genética desse animal, apesar de parecer com a genética humana, mas não tem, está muito distante de se afirmar que é realmente ser humano. Isso aí a gente está esperando informações, os caras fizeram raio-x e tal, descobriram umas coisas muito legais. Eu até vou ver se faço um vídeo atualizando sobre esse assunto, que é muito legal a gente compartilhar sobre isso. Neste caso, né, você que não viu aí, ó, dá uma olhada aí para você ver como que corpo que eu estou falando. Este corpo ali, ele foi em 2003, ele foi encontrado ali numa cidade chilena, abandonado no deserto do Atacama, tá? O estranho é que ele tem um crânio alongado, como você está vendo, ele tem os olhos afundados e ele é um corpo extremamente pequeno, né? Ele surgiu ali. Alguns sugeriram que essa descoberta, na verdade, é de extraterrestre, como eu falei para você, e isso empolgou muito o pessoal que curte a ideia dos ETs. Só que essa análise genética, né, confirmou que esse esqueleto de fato ele é humano, ele não é nada extraterrestre. Só que é um ser humano com muitas mutações, muito mudado, né? Até então não se sabe por qual motivo ele está mudado dessa forma. Ele foi preservado ali no deserto como se fosse ele mumificado, e ele é chamado evidencialmente de estranho. Ele tem cerca de 15 centímetros, ele está sem um par de costelas, ele possui um rosto e uma cabeça muito deformada, tá? E apesar disso, de ter sido descoberto há 15 anos atrás, ela tem aproximadamente 40 anos. O que não torna primitivo, ou seja, as pessoas não é algo pré-histórico, não é algo primitivo. Logo após que descobriram esse esqueletinho aí, uns ufólogos aí afirmaram tal, que o nome dado é Ata, né? Ele deram esse nome a esse esqueleto. Eles confirmaram não, que isso aí é evidencialmente um extraterrestre. Se você olhar, realmente você pensa que ele é um extraterrestre por conta do tamanho. Fizeram inclusive até um documentário chamando um pequeno documentário sobre esse animal, tá? Ou essa espécie, né? Ou esse, agora posso dizer, o ser humano. Isso ficou intrigando um microbiólogo e imunologista chamado Gary Nolan. Ele é da Universidade de Medicina de Stanford. E ele decidiu estudar profundamente porque realmente era algo que seria extraordinário para ele. Tá? Ele começou os estudos ali em 2013 e ele confirmou que essa espécie era realmente humana. Ele morreu com 6 ou 8 anos de vida, ou seja, ele era uma criança. E aí esse geneticista ele acredita que na verdade o Ata ele sofria de alguma forma de nanismo. Mas o mistério ficou um pouco maior depois que em 2013, quando Paulo Viscardi, que era um curador da história natural do Museu de Horminan em Londres, protestou que o esqueleto não poderia ser de uma criança e que os restos mortais dele tratavam na verdade de um feto abortado que foi abandonado próximo
de uma igreja no deserto do Atacama. Então o cara protestou, dizendo, não é de uma criança, é impossível uma criança desse tamanho, mesmo que ela tenha nanismo, é impossível isso. Isso aí deve ter sido no máximo, já que foi confirmado que é humano, ele foi na verdade um aborto, né, algo desse tipo. O que questionou, no caso, Nolan. Mas depois de 5 anos ali, o Nolan, ele junto com um colega dele aí, do diretor do Instituto de Ciências de Computação de Saúde da Universidade da Califórnia, em São Francisco, o notório professor Mark Zuckerberg, rapaz, o cara do Facebook, né, mas não é não. Mark Zuckerberg e sua esposa Priscilla Chan. Eles efetuaram uma detalhada análise genética e física desse ata, oferecendo então ali novas percepções sobre a enigmática múmia. O novo estudo ali que foi publicado ali de quinta-feira, né, no dia 22, pela Genoma Research, ele destaca uma série de mutações aí responsáveis pela malformação dessa espécie, né, e que na verdade fez com que esse ser humano tivesse essa forma toda diferente. Então, você que de repente aí tem essa ideia, tinha essa ideia de que de repente ele seria um extraterrestre, infelizmente não é. A discussão agora é só saber se ele realmente foi uma criança que conseguiu nascer e viver, ou ele foi um feto abortado. Beleza? E aí? Interessante, né? História que a gente nem imagina, né? A gente não pode julgar realmente pela aparência. Sempre falo que tem algumas pessoas que têm aparência humana, mas são mais animais do que humanos. Outras têm cara de ET, mas são mais humanos do que nós próprios. E até põe em xeque esse questionamento, o que é ser um ser humano. Ser humano é sinônimo de modernidade, de civilidade, respeito? Não sei mais. No tempo que a gente tem vivido, eu não sei mais. De dizer se de fato isso o ser humano seja sinônimo disso. O que a gente entende é que essa espécie realmente é um ser humano, um Homo sapiens, mas que nasceu com deformidades e não é como muitos esperavam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa notícia. A gente vai estar compartilhando aí nos próximos vídeos coisas mais interessantes, novidades, coisas diferentes. Vamos tentar também ver se a gente consegue colocar mais vídeos, né, de coisas interessantes aí. Eu creio que está chegando as férias aí, daqui a pouco a gente vai poder dar uma engrenada, uma guinada aí nos nossos vídeos, no nosso compartilhando. Beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho, como sempre, muito bem quisto, muito bem recebido os seus carinhos por mim, e receba, porque recíproco é verdadeiro. Fico por aqui, nos encontramos no próximo vídeo. Bye bye.